Eu nunca imaginei que chegaria aos 67 anos para ver meu próprio filho, aquele mesmo que carreguei no ventre e amamentei, jogar café quente no meu rosto. A dor da queimadura foi instantânea, mas nada comparada à ferida que se abriu no meu coração naquele momento. As palavras dele ecoam até hoje nos meus ouvidos, como se tivessem sido gravadas a ferro em brasa na minha memória. Se não quer trabalhar, vai pro asilo. Naquela manhã, enquanto tentava limpar com as mãos trêmulas o líquido escuro que escorria pelo meu rosto, pelo meu pescoço, manchando a blusa branca que eu tanto gostava, algo dentro de mim se quebrou. Não foi apenas o respeito ou a confiança. Foi aquela certeza silenciosa que toda mãe carrega. A de que, não importa o que aconteça, seu filho sempre te enxergará como alguém que merece, no mínimo, dignidade. Sou Glória Silva, professora aposentada, viúva há 8 anos, moradora de Belo Horizonte. Minha história poderia ser apenas mais um relato triste de ingratidão filial, daqueles que se ouve por aí e que fazem balançar a cabeça em desaprovação antes de mudar de assunto. Mas o que aconteceu depois daquele café jogado no meu rosto transformou não apenas a minha vida, mas a de centenas de outras pessoas. Quando jovem, eu acreditava que envelhecer seria um processo natural de transferência de sabedoria. Imaginava-me como aquelas avós dos filmes, cercada de netos atentos às minhas histórias, respeitada por minha experiência, consultada antes das grandes decisões familiares. A realidade mostrou-se completamente diferente. Com o tempo, fui me tornando invisível na própria casa, como um móvel antigo que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que também ninguém realmente aprecia. Depois que Pedro, meu marido, faleceu de um infarto fulminante aos 62 anos, Mateus, nosso único filho, insistiu para que eu me mudasse para a casa dele. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquele apartamento grande. Vem morar com a gente. As crianças vão adorar ter a avó por perto. As palavras dele pareciam sinceras, carregadas daquele amor filial que eu sempre cultivei com tanto cuidado. Lembro-me do dia da mudança. Cheguei à casa deles no bairro Mangabeiras com apenas 2 malas grandes. Vendi praticamente tudo que tinha acumulado em décadas de vida conjugal. Os móveis, as louças que ganhamos de casamento, os livros que Pedro e eu colecionávamos. Tudo foi negociado por uma fração do valor. O dinheiro depositei numa conta para emergências. A senhora não vai precisar disso, mãe. Aqui tem tudo que a senhora precisa, garantiu Mateus enquanto me mostrava o quarto de hóspedes nos fundos da casa, que seria meu novo lar. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu acordava cedo, preparava o café da família, ajudava Juliana, de 12 anos, com os deveres de português, brincava com Lucas, de 8 anos, que tinha um brilho especial nos olhos quando eu contava histórias antigas. Fernanda, minha nora, parecia satisfeita com a ajuda extra, especialmente porque seus compromissos como arquiteta ocupavam boa parte do seu tempo. Foi sutilmente que as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram comentários aparentemente inocentes. Dona Glória, essas receitas antigas têm muito açúcar. Não são muito saudáveis para as crianças hoje em dia. Depois, vieram as sugestões. Seria melhor não interferir tanto na educação das crianças. Cada geração tem seu jeito. Em pouco tempo, eram ordens disfarçadas. Dona Glória, reorganizamos os horários das crianças. Agora eles vão para atividades extracurriculares depois da escola. A senhora não precisa mais buscá-los. Meu quarto, que já era o menor da casa, foi gradualmente invadido por caixas de armazenamento. A mesa onde eu corrigia trabalhos voluntários para a alfabetização de adultos foi removida para dar lugar a equipamentos de ginástica que Fernanda não tinha onde colocar. Minhas fotografias antigas, os poucos objetos pessoais que trouxe comigo, foram discretamente retirados dos espaços comuns da casa. Estamos modernizando a decoração, justificou Fernanda. Mateus, sempre ocupado com sua carreira executiva, raramente estava presente nessas pequenas humilhações cotidianas. Quando eu tentava conversar com ele, ouvia sempre a mesma resposta. Mãe, a Fernanda sabe o que é melhor para a casa. A senhora precisa se adaptar. E assim,
Dia após dia, fui me adaptando-me a ser menos, a ocupar menos espaço, a fazer menos barulho, a existir menos. Mesmo assim, eu seguia cumprindo meu papel. Lavava, passava, cozinhava, cuidava das plantas, ajudava as crianças quando permitido, fazia pequenos reparos na casa. Minha aposentadoria de professora, não muito generosa, ia quase toda para ajudar nas despesas da casa ou para presentes para os netos. Presentes que muitas vezes eram guardados sem entusiasmo, ou, pior, doados sem que eu soubesse. Houve momentos de alegria, claro. Os raros domingos em que Mateus decidia que todos almoçaríamos juntos. As noites em que Juliana vinha sorrateiramente ao meu quarto pedir ajuda com algum trabalho escolar que não conseguia resolver. As manhãs em que Lucas se esgueirava para minha cama, ainda sonolento, pedindo histórias sobre o vovô Pedro que eu não conheci. Eram pequenos oásis de afeto em um deserto crescente de indiferença. O incidente do café aconteceu em uma terça-feira comum. Na noite anterior, eu havia sentido dores intensas nas pernas, uma artrite que piorava com o tempo e o esforço constante. O médico do posto de saúde, que eu visitara escondida para não incomodar a família com meus problemas, recomendou repouso por alguns dias. Decidi que, só por aquela manhã, não me levantaria às 5h30 como de costume para preparar o café da família. Apenas uma manhã de descanso, pensei, enquanto ligava a pequena televisão do meu quarto para assistir ao noticiário matinal. Eram quase 7 horas quando ouvi os passos pesados de Mateus pelo corredor. A porta do meu quarto se abriu sem qualquer batida prévia. Privacidade era um luxo que eu já não possuía há muito tempo. Mãe, cadê o café? As crianças vão se atrasar para a escola. Fernanda já saiu para o escritório achando que a senhora tinha deixado tudo pronto. Tentei explicar sobre as dores, sobre a recomendação médica, mas as palavras mal saíram da minha boca, quando vi seu rosto transformar-se. Não era mais meu menino que estava ali. Era um estranho, com os olhos injetados de uma raiva que eu jamais havia visto. A senhora veio para essa casa para ajudar, não para dar trabalho. Acha que estamos em um hotel? Que pode ficar aí deitada vendo TV enquanto todos correm? Antes que eu pudesse responder, ele pegou a xícara de café que havia acabado de servir para si mesmo na cozinha e, num gesto que parecia acontecer em câmera lenta, jogou o líquido quente em minha direção. Senti o calor atingir minha face, escorrer pelo pescoço, infiltrar-se na roupa. A dor física foi imediata, mas o choque emocional me paralisou. Se não quer trabalhar, vai pro asilo. As palavras saíram como veneno de sua boca. Naquele instante, enxerguei nos olhos dele algo terrível. Não havia arrependimento, nem surpresa com o próprio ato. Havia apenas a frieza de quem finalmente diz em voz alta o que pensa há muito tempo. Foi quando notei os rostos das crianças na porta. Juliana com as mãos sobre a boca, os olhos arregalados de horror. Lucas chorando silenciosamente, agarrado à mochila escolar. Atrás deles, Fernanda, que não demonstrava choque ou indignação, apenas um leve desconforto, como quem presencia uma cena desagradável, mas não surpreendente. Com as mãos trêmulas, tentei limpar o rosto usando a barra da camisola. Senti as lágrimas se misturarem ao café, criando um amargo que não era apenas na pele, mas na alma. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Aquela mãe que tudo perdoava, que tudo relevava, que se diminuía para não incomodar, deixou de existir. Mas enquanto uma parte de mim morria, outra parte, muito mais forte e determinada, começava a despertar. Uma glória que eu não conhecia, que talvez estivesse adormecida durante todos aqueles anos de dedicação silenciosa, abriu os olhos dentro de mim, e ela não estava disposta a aceitar nem mais um dia daquela vida. O que ninguém poderia imaginar, nem mesmo eu, é que aquele café jogado no meu rosto seria apenas o começo de uma história que mudaria não apenas o meu destino, mas o de toda a minha família, e não da forma como qualquer um poderia prever. Quando fiquei viúva, aceitei o convite do meu filho Mateus para morar com ele, a nora Fernanda e meus 2 netinhos na casa deles em Mangabeiras. Foi uma decisão que parecia fazer sentido na época. O apartamento onde morei com Pedro por quase 4 décadas, de repente se tornou grande demais,
silencioso demais, como se os próprios cômodos ecoassem a ausência dele. As paredes que testemunharam tantas risadas, discussões, reconciliações e planos para o futuro agora pareciam me encarar com a mesma tristeza que eu carregava no peito. A proposta de Mateus veio durante o velório. Enquanto eu ainda tentava processar a ideia de que nunca mais veria meu companheiro entrando pela porta com aquele sorriso discreto que só eu conhecia bem, meu filho se aproximou, abraçou-me pelos ombros e disse: "Mãe, não faz sentido a senhora ficar sozinha agora. Vem morar com a gente. As crianças vão adorar ter a vovó por perto, e a senhora não vai precisar se preocupar com nada." Talvez tenha sido o torpor do luto, talvez a perspectiva assustadora da solidão, ou simplesmente aquela necessidade humana de se sentir necessária, útil, parte de algo maior. O fato é que aceitei, sem grandes reflexões sobre o que significava deixar para trás o lar que construí, os vizinhos que conheciam minha história, a independência que sempre prezei. No começo, tudo parecia um sonho. A casa era espaçosa, em um dos bairros mais bonitos de Belo Horizonte, com um jardim onde eu logo comecei a plantar algumas flores e ervas. Meu quarto, embora pequeno e nos fundos da casa, tinha uma janela que dava para o nascer do sol, um detalhe que me alegrava todas as manhãs. As crianças, principalmente nos primeiros meses, me recebiam com abraços calorosos quando chegavam da escola. Juliana, com seus 12 anos e aquela inteligência aguçada que me lembrava tanto seu pai na mesma idade, adorava ouvir minhas histórias sobre os tempos em que eu lecionava. Lucas, o caçula de apenas 8 anos, tinha uma energia contagiante e uma curiosidade sem fim sobre como as coisas eram antigamente. Fernanda, minha nora, no início mostrava-se solícita. "Dona Glória, fique à vontade. Esta casa agora é sua também", dizia ela, embora suas palavras nunca parecessem realmente sinceras. Havia algo em seus olhos, uma reserva, uma avaliação constante que eu preferia ignorar. Afinal, nem todos têm a mesma facilidade para demonstrar afeto, e eu não queria ser aquela sogra que julga ou cria problemas. Estabeleci uma rotina que parecia agradar a todos. Acordava cedo, um hábito de décadas como professora, e preparava o café da manhã. Fazia questão de que fosse uma refeição completa. Frutas frescas, pães que às vezes eu mesma assava, ovos mexidos como Mateus gostava desde criança, café forte e aromático. Depois, ajudava as crianças a se prepararem para a escola, verificava se não esqueciam nenhum material, dava uma última ajeitada nas roupas que Fernanda separava na noite anterior. Quando a casa ficava vazia, eu começava as tarefas domésticas. Não que me pedissem explicitamente, mas parecia ser o acordo tácito. Em troca da acolhida, eu cuidaria da casa. Lavava, passava, arrumava, cozinhava. Preparava o almoço para quando Mateus voltasse em seu intervalo, sempre tentando lembrar dos pratos que ele mais gostava na infância. À tarde, buscava as crianças na escola, ajudava com as lições de casa, improvisava lanches especiais que faziam os olhos deles brilharem. Os fins de semana eram preenchidos com pequenos passeios ao parque próximo, sessões de cinema improvisadas na sala, jogos de tabuleiro que desenterrei do fundo do armário de brinquedos que raramente era aberto. "Vovó, você faz a casa ficar mais divertida", disse Juliana certa vez, enquanto preparávamos juntas um bolo de chocolate. Aquelas palavras ficaram guardadas no meu coração como um tesouro. Mas a harmonia começou a se desfazer sutilmente, como um tecido que se esgarça fio por fio, até que, de repente, você percebe o rasgo irreparável. O primeiro sinal veio cerca de 3 meses após minha mudança. Estava na cozinha, preparando uma das minhas sopas de legumes que Mateus tanto gostava desde criança, quando Fernanda entrou e, com um sorriso educado que não alcançava seus olhos, disse: "Dona Glória, agradeço o esforço, mas acho que vamos passar a pedir mais delivery durante a semana. Sabe como é? As crianças hoje em dia têm outros gostos, preferem comidas diferentes, e também precisamos controlar mais a alimentação deles." Fiquei parada, a colher de pau suspensa sobre a panela, sentindo o cheiro familiar dos temperos que eu mesma havia plantado no pequeno canteiro do jardim.
Algo na forma como ela falou. Não era um pedido, nem uma sugestão, mas uma comunicação de uma decisão já tomada. Me fez entender que meu papel estava sendo redefinido sem meu consentimento. Claro, Fernanda. Só pensei que seria bom para as crianças terem uma alimentação caseira. Mas você é a mãe. Sabe o que é melhor? Respondi, engolindo o nó que se formava na garganta. Daquele dia em diante, os deliveries se tornaram mais frequentes. Minha sopa, que ficou pronta mesmo assim, permaneceu intocada na geladeira por dias, até que eu mesma, para evitar o desperdício, a consumisse em pequenas porções solitárias no meu quarto. As mudanças continuaram, sempre apresentadas como pequenos ajustes necessários, sempre com aquele sorriso educado que disfarçava mal a impaciência. Dona Glória, acho melhor a senhora não pegar mais as crianças na escola. Contratamos uma van escolar mais conveniente. Dona Glória, as roupas do Mateus precisam ser passadas de um jeito específico. Deixe que eu mostro para a diarista. Dona Glória, as crianças estão muito ocupadas com as atividades extras. Talvez não seja bom distraí-las com tantas histórias. Cada frase dessas era como um pequeno corte, aparentemente inofensivo, mas que sangrava em silêncio. Mateus, sempre absorto em seu trabalho, em suas ambições profissionais, parecia não notar ou, pior, concordar tacitamente com esse processo gradual de me tornar invisível na própria casa. O espaço físico que eu ocupava também foi se reduzindo. Meu pequeno quarto, inicialmente organizado com alguns poucos objetos pessoais que trouxe comigo, fotografias antigas, livros estimados, o abajur que Pedro me deu em nosso primeiro aniversário de casamento, foi sendo invadido por caixas de armazenamento temporário. Primeiro, uma pilha discreta no canto. Depois, estantes inteiras preenchidas com itens que não tinham outro lugar na casa. A senhora não se importa, não é? É só até reorganizarmos o sótão, explicou Fernanda, enquanto empilhava mais 3 caixas no espaço já reduzido. Eu apenas assenti, tentando ignorar a sensação claustrofóbica que se instalava. As fotografias que coloquei na estante da sala, uma de meu casamento com Pedro, outra de Mateus criança nos meus braços, uma mais recente com os netos, foram removidas durante uma renovação da decoração. Quando perguntei por elas, Fernanda respondeu distraidamente. Ah, guardei em algum lugar seguro. A decoradora disse que precisávamos de um visual mais clean, mais contemporâneo. As visitas dos amigos que fiz ao longo da vida, antigos colegas de trabalho, vizinhos do apartamento antigo, começaram a ser desencorajadas de formas sutis. Dona Glória, seria melhor avisar com mais antecedência quando a senhora for receber visitas. Este fim de semana não é bom. Teremos compromissos importantes. Talvez seja melhor a senhora encontrar seus amigos fora, num café, para ter mais privacidade. Gradualmente, meu mundo foi se encolhendo. Os almoços de domingo, que inicialmente eram momentos de reunião familiar, tornaram-se cada vez mais raros, substituídos por compromissos com amigos de Fernanda e Mateus, jantares em restaurantes onde eu não era convidada, ou simplesmente dias de descanso em que cada um ficava em seu canto da casa. Eu, invariavelmente, confinada ao meu quarto cada vez menor. As crianças, sempre sensíveis às mudanças na dinâmica familiar, também foram se afastando, embora de formas diferentes. Juliana, entrando na pré-adolescência, tornou-se mais reservada, mais preocupada com a aprovação da mãe do que com nossas conversas que antes fluíam tão naturalmente. Lucas ainda corria para meus braços ocasionalmente, mas suas visitas ao meu quarto tornaram-se mais furtivas, como se soubesse instintivamente que nossa proximidade não era mais encorajada. Uma tarde, peguei-o chorando sozinho no jardim, após ter sido repreendido por Fernanda por ter me mostrado seu boletim escolar antes dela. A mamãe disse que estou te incomodando muito, vovó, que você precisa de descanso, soluçou ele, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Abracei-o forte, sentindo meu coração apertar. Você nunca me incomoda, meu amor. Nunca. A vovó ama sua companhia mais que tudo. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Nas semanas seguintes, notei como ele hesitava antes de entrar no meu quarto, como pedia permissão com os olhos antes de me contar sobre seu dia na escola.
Foi nessa época que comecei a perceber mudanças no comportamento de Mateus também. Meu filho sempre foi reservado, mais voltado para suas ambições profissionais do que para demonstrações de afeto. Mas havia entre nós um entendimento silencioso, uma conexão que ultrapassava palavras. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Suas chegadas em casa tornaram-se mais tardias, seus cumprimentos mais mecânicos. Quando tentava conversar sobre algo além do trivial, um livro que li, uma notícia preocupante, uma memória de sua infância, ele checava o relógio, mexia no celular ou simplesmente respondia com monossílabos até que eu entendesse a mensagem não dita. Ele não tinha tempo ou interesse para minhas palavras. Houve um episódio particularmente doloroso durante um jantar raro em que estávamos todos à mesa. Comentei sobre um livro que havia terminado de ler, algo sobre as transformações sociais no Brasil nas últimas décadas. Estava empolgada por ter algo substantivo para compartilhar, algo além das trivialidades domésticas às quais minha existência parecia ter sido reduzida. É fascinante como o autor conecta eventos aparentemente desconexos e mostra padrões que... Comecei, genuinamente animada. Mãe, Mateus me interrompeu com um suspiro mal disfarçado. Acho que este não é o momento para discussões tão densas. As crianças estão cansadas. Tivemos um dia longo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Percebi o olhar de Fernanda. Uma mistura de satisfação e piedade que me fez sentir pequena, insignificante. Baixei os olhos para o prato, subitamente sem apetite, consciente de que havia ultrapassado alguma fronteira invisível, que havia tentado ocupar mais espaço do que me era permitido. Naquela noite, chorei silenciosamente em meu quarto, a porta trancada para que ninguém ouvisse os soluços. Não era apenas a humilhação de ser silenciada na frente das crianças. Era a percepção crescente de que, naquela casa, eu não era uma pessoa com pensamentos, sentimentos e contribuições válidas. Eu era, na melhor das hipóteses, uma ajudante conveniente. Na pior, um fardo que eles toleravam por obrigação. As dores físicas, que já me acompanhavam havia alguns anos, joelhos que protestavam ao subir escadas, costas que doíam após horas de trabalho doméstico, intensificaram-se com o peso emocional que carregava. Comecei a tomar analgésicos com mais frequência, escondendo os frascos no fundo da gaveta para não ser vista como aquela idosa cheia de remédios. Tentei conversar com Mateus sobre como me sentia, em uma rara ocasião em que o encontrei sozinho, tomando café na cozinha antes de todos acordarem. Filho, eu sei que vocês têm suas vidas, suas rotinas, e eu não quero atrapalhar. Mas às vezes sinto que estou desaparecendo nesta casa, que minha presença é mais tolerada do que bem-vinda, disse, tentando manter a voz firme. Mateus suspirou, aquele suspiro característico que precedia suas respostas impacientes. Mãe, a senhora está imaginando coisas. Todos nós temos muito a fazer, muitas pressões. Não dá para ficarmos o tempo todo checando se a senhora está se sentindo incluída ou não. A Fernanda faz o melhor que pode para administrar a casa, as crianças, o trabalho dela. A senhora precisa ser mais compreensiva. Eu entendo, filho. Só queria... Comecei, mas ele já estava de pé, colocando a xícara na pia, interrompendo-me com um olhar para o relógio. Tenho uma reunião importante hoje. Não posso me atrasar. Depois conversamos, mãe. Aquele depois nunca chegou. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e nossa conversa inacabada permaneceu suspensa no ar, junto com tantas outras coisas não ditas, não resolvidas. Em algum momento parei de tentar. Aceitei meu papel diminuído, minha voz silenciada, minha existência como um fantasma que vagava pelos cantos da casa, tentando ser útil sem ser notado. Cozinhava refeições que raramente eram apreciadas. Limpava espaços que logo seriam bagunçados novamente sem um agradecimento. Esperava por momentos de conexão com meus netos que se tornavam cada vez mais raros. As dores nas pernas pioraram. Um médico do posto de saúde, que visitei sozinha, tomando 3 ônibus para chegar lá porque não queria incomodar pedindo carona, diagnosticou uma artrite avançada, agravada pelo excesso de esforço físico. Recomendou repouso, fisioterapia, medicamentos mais fortes. A senhora tem alguém que possa ajudá-la em casa?
Perguntou ele com genuína preocupação. Menti. Disse que sim, que minha família era muito atenciosa. Não conseguia admitir, nem para mim mesma, a realidade da minha situação. Foi naquela manhã fatídica, após uma noite especialmente dolorosa em que mal consegui dormir por causa das dores nas pernas, que decidi, apenas por aquele dia, ficar na cama um pouco mais. Apenas uma pequena concessão ao meu corpo cansado. Uma pequena pausa na rotina de servidão silenciosa que havia se tornado minha vida. Não imaginava que essa pequena decisão, tão insignificante, tão humana, seria o estopim para revelar a verdade que eu tentava negar. Na casa do meu filho, eu não era mais do que uma serviçal sem salário, uma presença tolerada apenas enquanto fosse útil, conveniente, invisível. E quando Mateus entrou no meu quarto naquela manhã, furioso porque o café não estava pronto, quando ele jogou o líquido quente no meu rosto e gritou para que eu fosse para o asilo se não quisesse trabalhar, a máscara finalmente caiu. Não havia mais como fingir, nem para mim mesma, que eu ainda tinha um lugar naquela família. O que eu não sabia, enquanto tentava limpar o café do meu rosto e do meu pijama, enquanto engolia as lágrimas de humilhação diante do olhar horrorizado dos meus netos, é que aquele momento terrível seria o catalisador de uma transformação que eu jamais imaginei possível. Que daquela dor, daquela humilhação, nasceria uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma força que mudaria tudo. Estava assistindo meu programa matinal na TV quando Mateus desceu para o café. Aquela terça-feira havia começado como tantas outras, com a diferença de que meu corpo, após anos de trabalho silencioso, finalmente gritava por descanso. A noite anterior tinha sido especialmente difícil. As dores nas pernas, que antes eram intermitentes, agora pulsavam constantemente, como se pequenas agulhas estivessem sendo fincadas nas minhas articulações a cada movimento. Havia tomado a decisão, ainda durante a madrugada, enquanto fitava o teto escuro do meu quarto. Apenas por aquela manhã, daria a mim mesma o direito de não levantar às 5h30 como de costume. Não prepararia o café da família, não arrumaria as lancheiras das crianças, não passaria as camisas de Mateus. Apenas descansaria, como o médico havia recomendado. Um pequeno ato de autocuidado que, na minha ingenuidade, imaginei que seria compreendido. O som da televisão baixinha me trazia algum conforto. Não prestava realmente atenção na apresentadora que falava animadamente sobre uma nova dieta. Meus pensamentos estavam ocupados com a sensação estranha de estar na cama àquela hora, como se estivesse cometendo algum tipo de transgressão imperdoável. Ouvi os passos de Mateus antes mesmo de vê-lo. Passos pesados, irritados, descendo as escadas com pressa. A porta do meu quarto se abriu de repente, sem qualquer batida prévia. Meu filho estava parado ali, já vestido para o trabalho, a gravata levemente torta, sinal de que havia tentado arrumá-la sozinho, algo que eu normalmente fazia para ele. Mãe, cadê o café? As crianças vão se atrasar para a escola. Fernanda já saiu para o escritório achando que a senhora tinha deixado tudo pronto. Havia uma urgência em sua voz, mas também algo mais profundo, uma irritação que parecia desproporcional à situação. Tentei me sentar na cama, ignorando a pontada aguda de dor que subiu pela minha coluna. Filho, desculpe. Estou com muita dor nas pernas hoje. O médico do posto recomendou que eu descansasse. Pensei que só por hoje... Não consegui terminar a frase. Vi o rosto de Mateus transformar-se, como se uma máscara tivesse caído. Seus olhos, que sempre achei tão parecidos com os do pai, agora brilhavam com uma raiva que eu nunca havia testemunhado antes. Médico? Que médico? A senhora anda saindo por aí sem avisar ninguém? E desde quando a senhora tem problemas de saúde que eu não sei? A incredulidade na minha voz foi instantânea. Mateus, eu tenho tentado falar sobre minhas dores há meses. Semana passada mesmo, comentei durante o jantar que a senhora veio para essa casa para ajudar, não para dar trabalho. Acha que estamos em um hotel? Que pode ficar aí deitada vendo TV enquanto todos correm? A interrupção foi tão abrupta, tão carregada de ressentimento, que fiquei momentaneamente sem palavras. Notei que ele segurava uma xícara de café, provavelmente a única que conseguiu preparar sozinho antes de vir me procurar.
O líquido escuro oscilava perigosamente com os gestos bruscos de suas mãos. Filho, eu só preciso descansar hoje. Amanhã estarei melhor e... Aconteceu tão rápido que, por um instante, meu cérebro não conseguiu processar. Mateus, em um gesto que parecia ocorrer em câmera lenta, arremessou o conteúdo da xícara em minha direção. Senti o café quente atingir meu rosto, escorrer pelo pescoço, infiltrar na gola do meu pijama favorito, aquele de algodão azul claro que Pedro me deu no nosso último Natal juntos. A sensação de queimação foi imediata, mas o choque emocional era tão grande que por alguns segundos fiquei paralisada, incapaz de reagir. O líquido quente escorria pelo meu rosto, pelo meu colo, manchando os lençóis claros. Se não quer trabalhar, vai pro asilo! As palavras saíram como veneno da boca do meu filho, cada sílaba carregada de um desprezo que eu jamais imaginei que ele pudesse sentir por mim. Não havia hesitação em sua voz, nenhum traço de arrependimento pelo que acabara de fazer. Apenas um desdém frio, calculado, como se há muito tempo ele esperasse por uma oportunidade para deixar clara a minha posição naquela casa. Foi nesse momento que notei os rostos das crianças na porta. Juliana, com seus 12 anos e olhos arregalados de horror, as mãos cobrindo a boca como se tentasse sufocar um grito. Lucas, o pequeno de 8 anos, agarrado à sua mochila escolar como se fosse um escudo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto redondo. E atrás deles, parcialmente visível no corredor, estava Fernanda. Seu rosto não demonstrava choque ou indignação pela cena que presenciava. Havia apenas um leve desconforto, como quem testemunha um espetáculo desagradável, mas não surpreendente. Com as mãos trêmulas, tentei limpar o café do meu rosto usando a barra da camisola. O tecido, antes tão suave, agora parecia áspero contra minha pele sensibilizada. Senti o calor das lágrimas se misturando ao café, criando um amargo que descia até meus lábios. Vovó... A voz pequena de Lucas quebrou o silêncio tenso. Ele deu um passo hesitante em minha direção, mas foi detido pelo braço de Fernanda, que finalmente entrou no quarto. Crianças, vão terminar de se arrumar. Vou levá-los para a escola hoje. Sua voz era calma, prática, como se estivesse lidando com um pequeno inconveniente doméstico e não com uma violência que acabara de presenciar. Mateus, você vai se atrasar para a reunião. Melhor se apressar. Mateus pareceu despertar de um transe. Olhou para a xícara vazia em sua mão, depois para mim, ainda sentada na cama, encharcada de café e lágrimas. Por um instante, vi algo passar por seus olhos. Confusão, talvez? Arrependimento? Mas foi tão breve que posso ter imaginado. Mãe, Ele começou, mas sua voz morreu antes de formar uma frase completa. Sem mais uma palavra, girou nos calcanhares e saiu do quarto, deixando para trás apenas o eco de seus passos pesados no corredor. Fernanda permaneceu um momento mais, seu olhar encontrando o meu brevemente. Não havia compaixão ali, apenas uma espécie de avaliação fria, como se estivesse calculando os danos e decidindo se valeria o esforço de lidar com eles. Limpe-se, Dona Glória. Deixei toalhas limpas no banheiro ontem. E com isso, ela também se foi, levando as crianças consigo. Fiquei sozinha no quarto, o único som vindo da televisão, onde agora uma propaganda de detergente mostrava uma família feliz ao redor de uma mesa impecavelmente limpa. A ironia não passou despercebida. Com dificuldade, levantei-me da cama. Minhas pernas protestaram com o movimento, mas a dor física parecia distante agora, superada pela dor que se alojava em um lugar muito mais profundo. Arrastei-me até o pequeno banheiro anexo ao meu quarto, evitando olhar para o espelho enquanto lavava o rosto e o pescoço com água morna. A água levava o café, mas não conseguia levar a humilhação, a sensação de ter sido reduzida a nada aos olhos do meu próprio filho, do menino que eu embalei nas noites de febre, para quem costurei fantasias de carnaval, a quem ensinei as primeiras letras antes mesmo que entrasse na escola. O menino que jurou, quando Pedro morreu, que cuidaria de mim como eu sempre cuidei dele. Quando finalmente olhei para o meu reflexo no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia. Os cabelos grisalhos, normalmente bem arrumados em um coque simples, estavam desalinhados e úmidos. A pele do rosto e do pescoço apresentava manchas vermelhas, onde o café quente havia queimado.
mas eram os olhos que pareciam pertencer a outra pessoa. Olhos que haviam visto demais, suportado demais, desistido demais. Foi ali, diante daquele espelho manchado de umidade, que algo aconteceu dentro de mim. Uma ruptura, como uma represa que finalmente cede após anos de pressão acumulada. Toda a dor, todo o silêncio engolido, toda a dignidade negada dia após dia. Tudo isso se converteu em uma certeza cristalina. Eu não podia mais ficar naquela casa. Não por mais um dia, não por mais uma hora. Com uma calma que não sabia que possuía, voltei ao quarto. Peguei a velha mala que trouxe quando me mudei, aquela que permaneceu parcialmente desfeita, como se uma parte de mim sempre soubesse que esta não seria minha morada definitiva. Comecei a colocar dentro dela o pouco que ainda podia chamar de meu. As roupas simples, algumas ainda da época em que lecionava. Os poucos livros que não haviam sido relegados a caixas no sótão durante as sucessivas reorganizações do espaço. O álbum de fotografias que mantinha escondido no fundo da gaveta, onde as memórias da minha vida com Pedro permaneciam protegidas da indiferença desta casa. O relógio de pulso dele, que parou de funcionar no dia em que ele partiu, mas que eu mantinha comigo como um talismã. A pequena caixa de madeira onde guardava as cartas que trocamos durante o namoro, quando ele viajava a trabalho para o interior. Enquanto dobrava cuidadosamente cada peça, cada memória, sentia uma estranha leveza se apoderando de mim, como se cada item colocado na mala fosse também um peso retirado da minha alma. Não havia mais lágrimas, apenas uma resolução silenciosa e inabalável. Não sabia para onde iria. Não tinha dinheiro suficiente para alugar um lugar só meu. A pequena aposentadoria mal cobriria um quarto simples em alguma pensão. Não tinha família próxima a quem recorrer. Minha irmã mais nova morava no exterior há décadas, e os poucos primos que me restavam estavam espalhados pelo país. Contatos reduzidos a cartões de Natal ocasionais. Mas, naquele momento, a incerteza do futuro parecia menos assustadora do que a certeza do presente. Qualquer coisa, um banco de praça, um abrigo temporário, até mesmo o temido asilo, seria preferível a continuar existindo como um fantasma na casa do meu próprio filho, invisível até que minha utilidade fosse questionada, e então, desprezível. Terminei de arrumar a mala, fechando o zíper com um movimento decidido. Troquei o pijama manchado de café por um vestido simples, daqueles que Fernanda considerava antiquados demais para usar quando havia visitas. Penteei os cabelos, prendi-os no coque habitual, passei um batom claro nos lábios, pequenos rituais de dignidade que me ajudavam a recuperar algum senso de controle. Peguei a bolsa, verifiquei se meus documentos e o pouco dinheiro que tinha estavam ali. Olhei uma última vez para o quarto que, por quase 3 anos, tentei transformar em um lar. As paredes nuas, as caixas empilhadas, a pequena televisão agora silenciosa, nada disso guardava qualquer traço verdadeiro da minha existência. Era como se eu nunca tivesse realmente habitado aquele espaço, apenas ocupado temporariamente um canto que não me pertencia. Arrastei a mala pelo corredor, cada passo uma pequena vitória sobre a dor nas pernas e o peso da humilhação. A casa estava silenciosa, vazia. Fernanda havia levado as crianças para a escola. Mateus provavelmente já estava no trabalho, proferindo ordens com a mesma autoridade com que me dispensou. Ao chegar à sala, uma onda de memórias tentou me assaltar. Ali estava o sofá onde, nos primeiros meses, sentava com as crianças para contar histórias. A mesa onde, ocasionalmente, todos se reuniam para um jantar em família. A estante de onde minhas fotografias haviam sido removidas para dar lugar a objetos decorativos sem alma, escolhidos por combinarem com a paleta de cores da decoradora. Resisti ao impulso de olhar para trás enquanto caminhava em direção à porta da frente. Não havia nada ali que merecesse uma despedida sentimental. Aquela casa nunca foi minha, e agora eu entendia que nunca seria. Abri a porta e o ar da manhã me atingiu como uma carícia inesperada. O sol brilhava com uma intensidade que parecia irônica dada a escuridão dos últimos acontecimentos. A rua tranquila do bairro Mangabeiras se estendia à minha frente, os jardins bem cuidados das casas vizinhas, os carros caros estacionados nas garagens.
Um cenário de prosperidade que escondia, como eu bem sabia agora, suas próprias misérias silenciosas. Não havia planejado o que faria a seguir. Para onde iria com uma mala, pouco dinheiro e as pernas doloridas? Qual seria o primeiro passo nessa jornada inesperada de libertação? A incerteza deveria ser aterrorizante, mas estranhamente, sentia-me mais calma do que em muito tempo. Foi nesse momento que ouvi o som de uma buzina. Um carro preto, não muito novo, mas bem conservado, estacionou junto ao meio-fio, bem em frente ao portão da casa. Por um instante, pensei que poderia ser Mateus retornando, talvez arrependido do que fizera. Ou Fernanda, voltando após deixar as crianças. Mas quando a janela do motorista desceu, revelou-se um rosto que não via há muitos anos. Um rosto marcado pelo tempo, emoldurado por cabelos totalmente brancos, mas com olhos que ainda brilhavam com a mesma gentileza que me cativou décadas atrás, quando éramos apenas jovens estudantes da mesma faculdade. Dona Zuleide me ligou. Vim o mais rápido que pude, disse Antônio, seu olhar avaliando a mala ao meu lado, as marcas vermelhas ainda visíveis no meu pescoço. Ela viu tudo da janela da casa dela. Estava preocupada. Fiquei sem palavras por um momento. Dona Zuleide era a vizinha idosa que morava na casa ao lado. Uma senhora reservada com quem trocava apenas cumprimentos educados ocasionalmente. Nunca imaginei que ela estivesse observando, que tivesse testemunhado minha humilhação através das janelas. Antônio, eu não sei o que dizer. Balbuciei, subitamente consciente da minha aparência, da situação exposta aos olhos de alguém que conhecia de uma vida anterior, de um tempo em que eu ainda era respeitada, ainda era alguém. Ele saiu do carro, aproximou-se com passos calmos e pegou minha mala sem fazer perguntas. Seus movimentos eram gentis, respeitosos, como se entendesse a fragilidade do momento sem precisar de explicações. Não precisa dizer nada agora, Glória. Vamos sair daqui primeiro. Sua voz era baixa, firme, reconfortante. Dona Zuleide ofereceu sua casa para você ficar o tempo que precisar. Ela tem um quarto de hóspedes que raramente usa. Olhei uma última vez para a casa que por quase 3 anos tentei chamar de lar. Não havia nostalgia, apenas uma certeza crescente de que o que estava deixando para trás não era um refúgio, mas uma prisão que eu mesma ajudei a construir com meu silêncio, minha aceitação, minha necessidade desesperada de ainda ser útil, ainda ser amada. Estou pronta, disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Antônio abriu a porta do passageiro para mim, um gesto simples de cortesia que há muito não experimentava. Enquanto me acomodava no banco, percebi que as dores nas pernas, embora ainda presentes, pareciam menos importantes agora. Como se meu corpo entendesse que estávamos finalmente nos movendo na direção certa, para longe da fonte de uma dor muito mais profunda. O carro começou a se afastar lentamente. Através do retrovisor, vi a casa de Mateus e Fernanda ficando para trás, diminuindo a cada metro, até se tornar apenas mais uma construção elegante entre tantas outras naquele bairro privilegiado. Para onde vamos agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Antônio. Ele sorriu, um sorriso gentil que chegava até seus olhos. Para um lugar onde você possa se curar, Glória. E depois, para onde você quiser. Naquele momento, enquanto o carro seguia pelas ruas arborizadas de Belo Horizonte, compreendi que o café jogado no meu rosto não tinha sido apenas um ato de crueldade. Tinha sido, ironicamente, o despertar que eu precisava. A queimadura que finalmente me fez sentir algo além da dormência emocional em que vinha existindo. E enquanto nos afastávamos do passado, senti algo que não experimentava há muito tempo. A possibilidade de um futuro que, embora incerto, seria verdadeiramente meu. Saí daquela casa com uma mala pequena e a dignidade ferida. O carro de Antônio seguia pelas ruas de Belo Horizonte, enquanto eu tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A sensação da pele queimada pelo café ainda persistia, mas era a queimadura invisível dentro do peito que mais doía. Olhei para minhas mãos, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, e percebi que elas tremiam levemente. Não de medo, como poderia supor, mas de uma estranha mistura de indignação e libertação.
Estamos chegando, disse Antônio, interrompendo meus pensamentos. Dona Zuleide já está nos esperando. A casa de Dona Zuleide era uma construção antiga em um bairro mais simples que Mangabeiras. Não tinha o luxo ostensivo da residência de Mateus e Fernanda, mas possuía uma dignidade própria, daquelas casas que envelhecem com graça, acumulando histórias em cada canto. Um pequeno jardim na frente, com roseiras bem cuidadas, dava as boas-vindas aos visitantes. Ela nos esperava na varanda, uma senhora de 75 anos com cabelos brancos presos em um coque simples, muito parecido com o meu. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, revelavam uma sabedoria adquirida com os anos. Quando me viu saindo do carro, apressou-se em minha direção, ignorando sua própria dificuldade para andar. Glória, minha querida, entre, disse ela, tomando minhas mãos entre as suas. Vamos cuidar de você agora. Fui conduzida a um quarto simples, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha feita à mão, uma cômoda antiga de madeira escura, uma janela que dava para o jardim dos fundos. Nas paredes, alguns quadros com paisagens serenas. Um pequeno crucifixo pendurado sobre a cabeceira da cama lembrava-me da fé que, admito, havia deixado de lado nos últimos anos. Fiz um chá de camomila, disse Dona Zuleide, retornando ao quarto com uma bandeja. E separei alguns medicamentos para essas queimaduras. Sentei-me na beira da cama enquanto ela aplicava cuidadosamente uma pomada nas manchas vermelhas do meu rosto e pescoço. Seus movimentos eram gentis, precisos, como se cuidasse de uma criança. Foi nesse momento, sob esse toque maternal, que eu mesma havia oferecido a tantos, mas recebido tão pouco ultimamente, que as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas silenciosas, como as que derramei por meses na casa de Mateus. Eram soluços profundos, viscerais, que pareciam vir do fundo da alma. Chore, minha filha, sussurrou Dona Zuleide, envolvendo-me em seus braços magros, mas surpreendentemente fortes. Chore tudo o que precisa chorar. Às vezes, é só depois da tempestade que podemos ver o céu azul novamente. Chorei por horas, me parecia. Chorei pelo filho que pensei conhecer e que se revelou um estranho cruel. Chorei pelos netos que talvez nunca mais visse crescer. Chorei pelo tempo perdido tentando ser aceita onde nunca fui verdadeiramente bem-vinda. E, talvez mais importante, chorei pela mulher que eu fui um dia. Forte, independente, respeitada, e que havia permitido ser diminuída até quase desaparecer. Quando finalmente me acalmei, Antônio reapareceu à porta. Ele havia saído discretamente durante meu colapso, oferecendo-me a privacidade que eu precisava naquele momento vulnerável. Trouxe algumas coisas que achei que você poderia precisar, disse ele, colocando sobre a cômoda uma sacola de farmácia. Analgésicos para as dores nas pernas, pomada adicional para as queimaduras e... Ele hesitou por um momento, um leve rubor colorindo suas faces marcadas pelo tempo. Um caderno novo. Lembro que você sempre gostou de escrever. Aquele pequeno gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão profundamente atencioso, me tocou de uma forma que não esperava. Como ele poderia lembrar desse detalhe sobre mim depois de tantos anos? Nós mal nos conhecíamos na faculdade. Eu, estudante de letras focada em me tornar professora, ele, cursando biblioteconomia, sempre cercado de livros. Tínhamos poucos amigos em comum, algumas aulas compartilhadas, e ainda assim, ele lembrava que eu costumava carregar um caderno para anotar pensamentos, poemas, reflexões. Obrigada, consegui dizer, a voz ainda rouca do choro, por tudo isso, por estar aqui. Ele apenas assentiu, um sorriso gentil nos lábios. Descanse agora. Amanhã podemos conversar mais. Os dias seguintes passaram em uma espécie de névoa. Dormia muito, o corpo finalmente respondendo ao esgotamento acumulado de anos de serviço constante e noites mal dormidas. Quando estava acordada, ficava na pequena varanda dos fundos da casa de Dona Zuleide, observando os pássaros no jardim, ou folheando algumas das revistas antigas que ela guardava em uma estante no corredor. Não havia televisão no quarto, o que inicialmente me incomodou. Havia me acostumado a tê-la como companhia constante, um ruído de fundo para disfarçar a solidão.
Mas logo descobri que o silêncio tinha seu próprio valor, permitindo que meus pensamentos, por tanto tempo suprimidos, finalmente pudessem se organizar. Foi no quarto dia na casa de Dona Zuleide que Antônio voltou a me visitar. Estava na varanda, tentando completar um jogo de palavras cruzadas de uma revista, quando o vi chegando pelo jardim, carregando uma pasta de couro sob o braço. "Bom dia, Glória", cumprimentou ele, sentando-se na cadeira vazia ao meu lado. "Como estão se sentindo hoje? As dores melhoraram?" "Um pouco", respondi, notando que, de fato, as pernas doíam menos. Talvez fosse o descanso, ou talvez a ausência do estresse constante de tentar ser invisível e indispensável ao mesmo tempo. "O que o traz aqui tão cedo?" Ele ajeitou os óculos no rosto, um gesto que reconheci como sinal de nervosismo. "Tenho uma proposta para fazer. Ou melhor, uma sugestão." Abriu a pasta e retirou alguns papéis. "Estive pensando no que aconteceu, e algo não me parece certo na forma como seu filho gerencia seus bens." Franzi o senho confusa. "Meus bens? Não tenho bens, Antônio. Vendi quase tudo quando me mudei para a casa de Mateus. O pouco dinheiro que tinha, deixei numa conta que ele administrava para mim, para emergências." "Exatamente", disse ele, estendendo-me alguns extratos bancários. Tive a liberdade de consultar um amigo que é advogado. Com sua permissão, é claro. E ele levantou algumas questões preocupantes. Olhei para os papéis sem realmente entendê-los. Números, datas, valores. Tudo parecia uma confusão. "O que estou vendo aqui?" "Sua aposentadoria, Glória. Os depósitos mensais do INSS. E também o que restou da venda dos seus bens quando se mudou. Segundo esses extratos, o dinheiro tem sido movimentado regularmente nos últimos 3 anos. Senti um frio na espinha. "Como assim, movimentado? Eu nunca usei esse dinheiro. Achei que estivesse guardado, como Mateus me garantiu." "E deveria estar", confirmou Antônio, o rosto agora sério. "Mas tem havido saques regulares, transferências para uma conta empresarial que, coincidentemente, pertence a uma das empresas do seu filho." A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Mateus não apenas havia me reduzido a uma serviçal em sua casa, mas também estava se apropriando do pouco que eu tinha, o dinheiro da venda do apartamento onde vivi com Pedro, os móveis que carregavam as memórias de uma vida inteira, a pequena aposentadoria pela qual trabalhei durante décadas como professora. Tudo isso estava sendo usado por ele? "Não pode ser", murmurei, mais para mim mesma do que para Antônio. Ele não faria isso comigo. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, algo dentro de mim sabia que era perfeitamente possível, até provável. O homem que jogou o café quente no rosto da própria mãe, que a ameaçou com um asilo quando ela ousou pedir um dia de descanso, esse homem seria capaz de roubar dela? "Meu amigo advogado acha que temos um caso sólido de apropriação indébita", continuou Antônio. "Especialmente porque você nunca autorizou formalmente essas transferências." "E há mais, Glória." Ele retirou outro documento da pasta. Era uma escritura. Reconheci imediatamente o endereço. O pequeno apartamento no centro da cidade onde morei com Pedro durante quase 4 décadas. "Você disse que vendeu o apartamento antes de se mudar", disse Antônio. "Mas segundo os registros oficiais, o imóvel continua em seu nome. Nunca houve transferência de propriedade." Senti a cabeça girar. "Mas como?" "Mateus cuidou de tudo. Disse que havia encontrado um comprador, que o valor era justo considerando as condições do mercado. Ele me trouxe papéis para assinar. Papéis que aparentemente não eram os de venda do imóvel", completou Antônio. "Meu palpite é que eram procurações, dando a ele amplos poderes para administrar seus bens. Com isso, ele poderia alugar o apartamento e receber os valores sem seu conhecimento." A sensação de traição era tão profunda que parecia física, como se algo dentro do meu peito estivesse sendo rasgado. O filho que criei, que amei incondicionalmente, que coloquei sempre em primeiro lugar, esse mesmo filho havia me enganado dessa forma tão calculada? "Por quê?" perguntei, a voz embargada. "Por que ele faria isso? Mateus sempre teve tudo. Demos a ele a melhor educação que podíamos pagar. Apoiamos sua carreira. Ele tem um bom emprego, uma casa bonita. Talvez seja exatamente isso."
respondeu Antônio suavemente. Aquela casa em Mangabeiras, os carros de luxo, as viagens internacionais. Já me perguntei se tudo isso é realmente compatível com o salário de um executivo, mesmo um bem-sucedido. Talvez haja mais nessa história do que conseguimos ver agora. Fiquei em silêncio, tentando assimilar todas essas informações. Era demais para processar de uma só vez. Meu filho não era apenas cruel e ingrato. Era também um ladrão, alguém que não hesitou em se aproveitar da própria mãe. O que fazemos agora? Perguntei finalmente, sentindo-me completamente perdida. Isso depende de você, Glória, disse Antônio, colocando gentilmente sua mão sobre a minha. Podemos procurar a polícia, registrar uma queixa formal. Ou podemos abordar Mateus diretamente, confrontá-lo com o que descobrimos. Ou ainda, ele hesitou, claramente desconfortável com o que estava prestes a sugerir. Ou ainda, insisti, ou podemos investigar mais a fundo antes de tomar qualquer decisão, completou ele. Tenho um amigo, Jorge, que é investigador particular, aposentado da polícia, mas ainda mantém contatos. Ele poderia nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com os negócios do seu filho. A ideia de investigar Mateus secretamente me causou um aperto no coração. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte de mim ainda o via como um menino que corria para meus braços quando caía no playground, que me mostrava orgulhoso seus desenhos da escola, que chorou no meu ombro quando levou o primeiro fora de uma namorada. Mas outra parte de mim, a que ainda ardia com as queimaduras do café e da humilhação, queria respostas. Precisava entender até onde ia essa traição. E, mais importante, precisava recuperar o que era meu por direito. Não apenas os bens materiais, mas minha dignidade, meu lugar no mundo. Vamos investigar. Decidi finalmente. Quero saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Antônio assentiu, apertando levemente minha mão em um gesto de apoio. Vou entrar em contato com Jorge hoje mesmo. E não se preocupe com os custos. Considere isso um investimento na justiça. Nos dias que se seguiram, enquanto Jorge conduzia sua investigação discreta, fui gradualmente retomando forças. As dores nas pernas diminuíam a cada dia, graças aos medicamentos adequados e ao descanso que Dona Zuleide insistia que eu mantivesse. As marcas das queimaduras no rosto e pescoço começavam a desaparecer, embora eu suspeitasse que algumas deixariam cicatrizes permanentes, tanto na pele quanto na alma. Comecei a usar o caderno que Antônio me dera. Primeiro apenas para organizar pensamentos soltos, depois para registrar memórias da minha vida antes que tudo desmoronasse. Lembranças de Pedro, da nossa juventude juntos, dos primeiros anos de Mateus, tão cheios de esperança e amor. Era como costurar retalhos de uma colcha que havia sido despedaçada, tentando recuperar o desenho original. Uma semana após iniciarmos a investigação, Antônio apareceu novamente, desta vez acompanhado de Jorge. Um homem de meia-idade com olhos perspicazes que pareciam notar cada detalhe ao seu redor. Senhora Glória, cumprimentou-me ele respeitosamente. Tenho algumas informações que acredito que a senhora vai querer ouvir. Sentamos na sala de estar de Dona Zuleide, que se retirou discretamente para nos dar privacidade, não sem antes deixar uma bandeja com café, ironia que não passou despercebida, e biscoitos caseiros. Seu filho está envolvido em atividades questionáveis há pelo menos 5 anos, começou Jorge, abrindo uma pasta semelhante à que Antônio trouxera dias antes. A empresa dele, oficialmente uma consultoria financeira, serve como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro bastante sofisticado. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Lavagem de dinheiro? Mateus? Jorge assentiu gravemente. Consegui acessar alguns registros bancários e comunicações. Ele recebe grandes quantias de empresários que querem limpar dinheiro obtido ilegalmente. Através de uma série de transações complexas, esse dinheiro é reinserido no mercado como se fosse proveniente de fontes legítimas. E o apartamento? Minha aposentadoria? Perguntei, temendo a resposta. São apenas uma pequena parte do esquema, confirmou Jorge. Seu apartamento está sendo alugado a um valor bem acima do mercado, provavelmente como parte de algum acordo de lavagem. E sua aposentadoria? Bem,
Ela simplesmente engrossava o caixa das operações dele. Fiquei em silêncio, tentando absorver o impacto dessas revelações. Meu filho não era apenas cruel comigo. Era um criminoso, alguém que vivia à margem da lei, que construíra sua prosperidade aparente sobre mentiras e fraudes. Há mais uma coisa, acrescentou Jorge hesitante. Durante minha investigação, encontrei evidências de que seu filho está planejando uma grande operação nos próximos dias. Uma transferência substancial para contas no exterior, possivelmente se preparando para deixar o país antes que as autoridades descubram o esquema. Ele fugiria? Perguntei, incrédula. E Fernanda? As crianças? Pelo que pude observar, a esposa dele está ciente de tudo. Provavelmente partiria com ele. Quanto às crianças, Jorge fez uma pausa, claramente desconfortável. É difícil dizer, senhora. Uma onda de náusea me invadiu. Juliana e Lucas, meus netos inocentes, envolvidos nessa teia de mentiras e crimes? Talvez arrancados da escola, dos amigos, levados para algum país distante onde cresceriam sob a sombra das ações do pai? O que podemos fazer? Perguntei, a voz trêmula de emoção. Foi Antônio quem respondeu, colocando uma mão reconfortante sobre meu ombro. Temos provas suficientes para levar às autoridades. Jorge tem contatos no Ministério Público, pessoas que tratariam o caso com a discrição necessária. Mas você está pensando nas crianças, completou ele, compreensivo. No escândalo, no impacto que isso teria sobre todos. Assenti silenciosamente. Apesar de tudo, apesar da traição, da humilhação, do roubo, eu ainda me preocupava com o bem-estar dos meus netos. Ainda me importava com o que aconteceria a Mateus, mesmo que ele não merecesse minha consideração. A outra opção, sugeriu Jorge, trocando um olhar significativo com Antônio. Uma abordagem mais estratégica. Que tipo de abordagem? Perguntei intrigada. Em vez de irmos diretamente às autoridades, poderíamos usar o que sabemos como uma forma de pressão, confrontar seu filho com as evidências, exigir a devolução do que é seu por direito e garantir que ele cesse imediatamente essas atividades criminosas. Uma chance de redenção? Perguntei, um lampejo de esperança se acendendo em meu peito. Uma chance de fazer a coisa certa antes que seja tarde demais, corrigiu Antônio suavemente. Para ele, para as crianças e para você, Glória. Considerei a proposta por alguns momentos. Seria possível que Mateus, confrontado com a verdade, escolhesse o caminho da retidão? Que abandonasse seus esquemas criminosos, devolvesse o que me pertencia, talvez até, ousava sonhar, pedisse perdão pelo modo como me tratou? E se ele se recusar? Perguntei finalmente. Se nos ameaçar ou simplesmente negar tudo? Então teremos a opção nuclear, respondeu Jorge, sua expressão endurecendo. Todas as evidências que coletei serão entregues ao Ministério Público, à Receita Federal e à Polícia Federal. Seu filho enfrentará múltiplas acusações que resultarão em décadas de prisão. A severidade dessa possibilidade me atingiu com força. Era uma decisão impossível. Oferecer uma última chance de redenção ao filho que me traiu ou entregá-lo imediatamente à justiça que ele tão claramente merecia. Fechei os olhos por um momento, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções. Quando os abri novamente, havia uma resolução firme em meu coração. Vamos confrontá-lo, decidi. Mas não apenas com palavras ou ameaças veladas. Quero evidências concretas, documentos, gravações, tudo o que temos. Quero que ele veja claramente o abismo à sua frente e a única ponte possível para a salvação. Antônio e Jorge trocaram olhares de aprovação. E eu mesma farei isso. Continuei, sentindo uma força há muito esquecida despertar dentro de mim. Cara a cara, olhos nos olhos. Quero que ele veja a mãe que subestimou, que tentou apagar, que achou que poderia usar e descartar como um objeto sem valor. Tem certeza disso, Glória? Perguntou Antônio, preocupação evidente em sua voz. Pode ser perigoso. Ele já demonstrou que é capaz de violência. Toquei instintivamente as marcas quase invisíveis em meu pescoço, lembrança do café arremessado. Estou certa. E desta vez, não estarei sozinha ou desprevenida. A oportunidade perfeita surgiu no aniversário de 43 anos de Mateus.
Jorge havia descoberto, através de seus contatos, que meu filho planejava uma grande celebração em sua cobertura. Uma festa para impressionar sócios, amigos influentes e potenciais investidores. Era o cenário ideal. Todos os personagens importantes da vida de Mateus reunidos em um só lugar. Testemunhas do que estava prestes a acontecer. Tem certeza de que quer fazer isso, Glória? Perguntou Antônio pela enésima vez, enquanto me ajudava a escolher um vestido apropriado. Havíamos ido a uma loja no centro da cidade, algo que eu não fazia há anos. Ainda podemos seguir pelo caminho formal, deixar que as autoridades cuidem disso. Olhei meu reflexo no espelho da loja. A mulher que me encarava de volta não era mais a sombra que havia se tornado nos últimos anos. O vestido azul marinho, simples mas elegante, caía perfeitamente sobre meu corpo. Os cabelos, que Dona Zuleide insistiu em arrumar em um salão de beleza próximo à sua casa, estavam impecavelmente penteados. As marcas das queimaduras no pescoço haviam desaparecido quase completamente, cobertas por uma maquiagem leve, mas eficiente. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, Antônio, respondi, endireitando os ombros. Isso não é apenas sobre recuperar o que é meu, é sobre recuperar quem eu sou. Na noite da festa, Antônio me deixou a 2 quarteirões da casa de Mateus. Jorge nos esperaria na esquina oposta, pronto para intervir se algo saísse do planejado. Dentro da minha bolsa pequena, mas elegante, carreguei o que Jorge chamou de nosso seguro, um pendrive contendo todas as evidências das atividades criminosas de Mateus, um pequeno gravador ativado por voz e um celular com o número de um promotor do Ministério Público na descagem rápida. Caminhei lentamente pela calçada de paralelepípedos do bairro Mangabeiras, sentindo um misto de ansiedade e determinação. As luzes da casa de Mateus brilhavam intensamente, e a música podia ser ouvida mesmo à distância. Carros de luxo alinhavam-se na rua. Mercedes, BMWs, Audis, exibindo a prosperidade dos convidados. Ao chegar ao portão, fui recebida por um segurança contratado especialmente para o evento. Ele consultou uma lista de convidados em seu tablet. Seu nome, senhora? Glória Silva, respondi com firmeza. Sou a mãe do aniversariante. O homem ergueu as sobrancelhas em surpresa, claramente não esperando essa informação. Após alguns momentos desconfortáveis verificando a lista, ele se desculpou. Não vejo seu nome aqui, senhora. Deixe-me verificar com o senhor Mateus. Não será necessário, interrompi, retirando da bolsa um pequeno envelope. Tenho aqui um presente especial para meu filho, algo que ele vai querer receber pessoalmente. Por favor, apenas anuncie minha chegada. Havia uma autoridade na minha voz que não reconheci de imediato, um eco da professora que fui por décadas, acostumada a comandar salas de aula e ser respeitada. O segurança hesitou apenas um momento antes de assentir e me conduzir até a entrada da casa. O interior estava irreconhecível. A decoração, sempre impecável e fria segundo os padrões estéticos de Fernanda, agora ostentava arranjos florais exuberantes, iluminação sofisticada e uma equipe de garçons circulando com bandejas de canapés e taças de champanhe. Um pianista tocava suavemente em um canto da sala, criando uma atmosfera de refinamento que contrastava com o nervosismo que eu sentia crescer dentro de mim. Vários convidados me olharam com curiosidade quando entrei. Eu não pertencia àquele círculo social, isso era evidente. Mesmo com o vestido novo e o cabelo arrumado, havia algo em mim que denunciava minha origem mais simples, minha vida dedicada à educação e não às aparências ou ao status. Avistei Mateus no centro de um grupo, rindo alto de alguma piada, uma taça de champanhe na mão. Fernanda estava ao seu lado, deslumbrante em um vestido vermelho justo, sorrindo aquele sorriso calculado que eu conhecia tão bem. Não havia sinal das crianças. Provavelmente estavam em algum quarto com uma babá contratada especialmente para a ocasião. Respirei fundo e caminhei em direção a eles, sentindo cada passo como se estivesse em câmera lenta. Foi Fernanda quem me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela cutucou Mateus discretamente, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido. Ele se virou lentamente, e nossos olhares se encontraram através da sala.
Vi o momento exato em que o reconhecimento o atingiu, seguido por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, confusão e, finalmente, um cálculo frio sobre como lidar com minha presença inesperada em seu evento cuidadosamente orquestrado. "Mãe?", ele disse, desprendendo-se do grupo e vindo em minha direção com passos medidos. "Que surpresa! Não esperávamos vê-la aqui." "Imagino que não", respondi calmamente. Afinal, não fui convidada. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Notei como ele verificava minha aparência, talvez procurando sinais das queimaduras que havia causado, talvez simplesmente surpreso por me ver bem vestida e composta, tão diferente da mulher humilhada que deixou sua casa semanas atrás. "Você está diferente", comentou finalmente. "Estou eu mesma novamente", corrigi suavemente. "Vim trazer seu presente de aniversário, filho." Estendi o envelope que carregava. Ele o pegou com hesitação, como se pudesse conter algo perigoso. "Podemos conversar em particular?", sugeriu, lançando olhares preocupados aos convidados próximos, que começavam a observar nossa interação com um interesse crescente. "Na verdade", respondi, aumentando levemente o volume da minha voz, "acho que seu presente merece uma audiência. Afinal, não é todo dia que se completa 43 anos, não é mesmo?" Antes que ele pudesse protestar, dirigi-me ao centro da sala, onde o espaço estava mais aberto. Como se sentisse a tensão no ar, o pianista diminuiu o ritmo da música até parar completamente. As conversas ao redor foram diminuindo gradualmente, até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. "Boa noite a todos", comecei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. "Para aqueles que não me conhecem, sou Glória Silva, mãe de Mateus. Muitos de vocês devem estar se perguntando quem é esta senhora que apareceu sem convite na festa elegante. Bem, até algumas semanas atrás, eu vivia nesta casa, cuidando dos meus netos, cozinhando, limpando, sendo útil da forma que me permitiam ser." Mateus avançou rapidamente, tentando me interromper. "Mãe, acho que você não está bem. Vamos conversar em particular, sim?" "Estou perfeitamente bem, filho", respondi, dando um passo para trás para manter distância. Na verdade, nunca estive melhor desde que saí desta casa. Saí, aliás, não por escolha própria, mas porque seu filho, disse, dirigindo-me agora aos convidados, jogou café quente no meu rosto quando tive a audácia de pedir um dia de descanso devido às dores nas pernas. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Vi algumas mulheres trocando olhares horrorizados, homens de testa franzida, expressões de incredulidade e consternação por todos os lados. "Ela está confusa", tentou explicar Mateus, forçando um sorriso. "Idade avançada, sabe como é. Às vezes mistura realidade com fantasia." "Fantasia?", repeti, abrindo minha bolsa e retirando o pendrive. "Como é fantasia o fato de que você se apropriou do dinheiro da minha aposentadoria? Ou que o apartamento que você me disse ter vendido há 3 anos continua em meu nome, sendo alugado ilegalmente a terceiros, sem meu conhecimento ou consentimento?" O rosto de Mateus empalideceu visivelmente. Fernanda aproximou-se rapidamente, colocando-se ao lado dele em uma demonstração de unidade que parecia mais um reflexo de autopreservação do que de apoio genuíno. "Dona Glória está passando por um momento difícil", interveio ela, dirigindo-se aos convidados com seu melhor sorriso social. "Tivemos que tomar a difícil decisão de procurar ajuda especializada para ela, e infelizmente, ela não aceitou bem a ideia." "Ajuda especializada?", repeti, deixando escapar uma risada amarga. "É assim que vocês chamam um asilo para idosos? Ou talvez estejam se referindo à ajuda especializada que seu marido busca para limpar dinheiro de fontes questionáveis." O silêncio na sala agora era absoluto. Até os garçons haviam parado de circular, petrificados pela cena que se desenrolava. "Isso é absurdo", disse Mateus, a voz tremendo ligeiramente. "Mãe, a senhora claramente não está bem. Por favor, vamos conversar em particular, resolver isso em família." "Família?", questionei, sentindo a emoção finalmente romper a barreira de calma que eu havia construído. "Que família, Mateus? Aquela em que a mãe é tratada como serviçal até o momento em que não pode mais servir?"
Aquela em que o filho rouba as economias de uma vida inteira da própria mãe para financiar seu estilo de vida luxuoso e seus negócios escusos? Notei movimentos no canto da sala. Alguns convidados começavam a se retirar discretamente, claramente desconfortáveis com o rumo dos acontecimentos. Outros, porém, permaneciam imóveis, incapazes de desviar o olhar do drama familiar que se desenrolava diante deles. Foi nesse momento que vi Jorge entrar silenciosamente na sala, posicionando-se estrategicamente perto da porta. Nosso plano estava em ação. Ele havia contatado pessoas específicas entre os convidados, aqueles que poderiam fazer a diferença quando as revelações viessem à tona. Senhoras e senhores, continuei, erguendo o pendrive para que todos pudessem ver. Neste pequeno dispositivo estão todas as provas do que estou dizendo. Extratos bancários mostrando transferências ilegais da minha conta para empresas de fachada. Documentos provando que meu apartamento continua em meu nome, enquanto meu filho embolsa o aluguel. E mais importante, evidências detalhadas do esquema de lavagem de dinheiro que financia esta casa, estes carros de luxo, esta festa extravagante. Mateus avançou rapidamente, tentando arrancar o pendrive da minha mão. Chega! Você não sabe do que está falando! Recuei, mantendo o dispositivo fora de seu alcance. Sei exatamente do que estou falando, filho. E sabe quem mais vai saber? O promotor do Ministério Público que está esperando minha ligação. A Receita Federal que receberá cópias de todos estes documentos amanhã cedo. Os jornalistas investigativos que já estão de posse de parte destas informações. Fernanda emitiu um pequeno som estrangulado, como se finalmente compreendesse a gravidade da situação. Mateus, murmurou ela, agarrando o braço dele com força, as unhas perfeitamente manicuradas cravando-se no tecido caro de seu paletó. Foi nesse momento que notei movimento na escada. Juliana e Lucas, meus netos, estavam parados ali, observando a cena com olhos arregalados. Não estavam de pijama, como seria de esperar àquela hora da noite, mas vestidos como se estivessem prontos para sair. Uma observação que registrei vagamente, mas cuja importância só compreenderia mais tarde. Vovó? Chamou Lucas, sua vozinha cortando o silêncio tenso da sala. Senti meu coração apertar. Não havia planejado que as crianças presenciassem isso, mas talvez fosse inevitável. Talvez fosse necessário que eles vissem a verdade sobre seus pais, por mais dolorosa que fosse. Oi, meu amor, respondi suavemente. A senhora vai voltar para casa agora? Perguntou ele, descendo alguns degraus, ignorando o gesto frenético de Fernanda para que permanecesse onde estava. Antes que eu pudesse responder, Mateus explodiu. Isso é ridículo. Vou chamar a segurança para retirar você daqui. Está arruinando minha festa, envergonhando a família com essas acusações absurdas. Absurdas? Repeti, mantendo a calma. Então você nega que se apropriou do meu dinheiro? Nega que alugou meu apartamento sem minha autorização? Nega que está envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro? Ela está delirando! Gritou ele para os convidados, muitos dos quais agora se afastavam visivelmente, criando um círculo vazio ao nosso redor. É a idade, entendem? Está confusa misturando coisas. Foi então que uma voz grave e autoritária soou do fundo da sala. Na verdade, Sr. Silva, as acusações parecem bastante específicas e bem fundamentadas. Um homem de meia idade, com um terno discreto, mas evidentemente caro, deu um passo à frente. Reconheci-o imediatamente das fotografias que Jorge me mostrara. Era o promotor do Ministério Público, um dos convidados especiais que havíamos garantido que estaria presente. Dr. Mendes, promotor federal, apresentou-se ele. Não para Mateus, mas para a sala em geral. Vim a este evento a convite de um colega, mas confesso que não esperava um espetáculo tão esclarecedor. Ao lado dele, outro homem se manifestou. Carlos Almeida, Receita Federal. Curioso como as informações que recebemos anonimamente na semana passada parecem se encaixar perfeitamente com o que estamos ouvindo agora. O rosto de Mateus perdeu toda a cor. Seus olhos saltavam de um convidado a outro, como se buscasse desesperadamente por aliados, por uma saída. Fernanda, por sua vez, recuava lentamente em direção à escada,
onde as crianças permaneciam paralisadas. Isso é um mal-entendido, balbuciou Mateus, a confiança anterior completamente evaporada. Posso explicar tudo. São negócios complexos, estruturas fiscais legítimas que podem parecer... Poupe-nos, Mateus, interrompi suavemente. O tempo das mentiras acabou. Nesse momento, Jorge se aproximou discretamente de mim, sussurrando em meu ouvido. Agentes federais acabam de chegar. Estão do lado de fora, esperando autorização para entrar e cumprir mandados de busca e apreensão. Assenti levemente, sentindo uma estranha calma me envolver. Não havia planejado que as coisas chegassem a esse ponto tão rapidamente. Esperava um confronto, talvez uma negociação, uma chance para Mateus reconhecer seus erros e tentar corrigi-los. Mas ele escolheu o caminho da negação até o fim, e agora enfrentaria as consequências. Vovó! Chamou novamente Lucas, agora ao pé da escada. O que está acontecendo? Caminhei até ele e me ajoelhei, ignorando o protesto das minhas articulações. Está acontecendo justiça, meu amor. Às vezes, os adultos cometem erros graves, e precisam enfrentar as consequências deles. A senhora vai levar o papai embora? Perguntou ele, lágrimas brilhando em seus olhos. Não, querido. Não sou eu quem vai levar seu pai, mas ele precisará responder por algumas coisas que fez. Juliana desceu também, parando ao lado do irmão. Aos 12 anos, ela compreendia muito mais do que deixava transparecer. É por isso que estamos com as malas prontas? Papai disse que íamos viajar hoje à noite depois da festa, que era uma surpresa. Troquei um olhar rápido com Jorge, que assentiu discretamente, confirmando o que eu já suspeitava. Mateus planejava fugir do país com a família logo após a festa, provavelmente utilizando documentos falsos e contas no exterior preparadas para essa eventualidade. Antes que eu pudesse responder à minha neta, a porta da frente se abriu e vários agentes federais entraram, liderados por um homem de expressão severa que imediatamente se dirigiu a Mateus. Mateus Silva? Sou o agente Rodrigues da Polícia Federal. Temos um mandado para sua prisão pelos crimes de apropriação indébita, estelionato, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Também temos um mandado de busca e apreensão para esta residência. O que se seguiu foi um borrão de atividade. Mateus sendo algemado e lido seus direitos, Fernanda gritando histericamente enquanto outros agentes a impediam de interferir, convidados em pânico tentando sair o mais rápido possível, alguns cobrindo o rosto para não serem fotografados pelos agentes que documentavam a cena. No meio desse caos, permaneci com meus netos, abraçando-os, tentando protegê-los do trauma de ver os pais sendo levados. Antônio havia entrado na casa também e se juntou a nós. Sua presença sólida e reconfortante ao meu lado. O que vai acontecer com a gente agora, vovó? Perguntou Juliana, sua voz pequena e assustada, apesar da maturidade que tentava demonstrar. Olhei para Antônio, que assentiu encorajadoramente, e então para as crianças. Vocês virão comigo, meus amores. Tenho um lugar onde podemos ficar juntos, em segurança, enquanto tudo isso se resolve. Mas e o papai e a mamãe? Insistiu Lucas. Respirei fundo, buscando as palavras certas. Eles vão precisar resolver algumas coisas com a justiça. Vai levar tempo, e não será fácil. Mas estarei com vocês a cada passo do caminho. Prometo. Enquanto os últimos convidados se retiravam e os agentes federais começavam a vasculhar metodicamente a casa, Mateus foi conduzido até a porta. Ele parou brevemente ao passar por nós, seu olhar encontrando o meu uma última vez. Por quê, mãe? Perguntou ele, a voz rouca de emoção. Raiva, desespero, talvez até um lampejo tardio de arrependimento. Por que fez isso comigo? Encarei o homem que meu filho havia se tornado, tão distante do menino que criei com amor e esperança. Não fiz isso com você, Mateus. Você fez isso consigo mesmo. Cada escolha, cada mentira, cada momento em que decidiu que as aparências e o dinheiro eram mais importantes que a honestidade e o respeito. Fiz uma pausa, sentindo o peso dos pequenos braços dos meus netos ao meu redor. Mas saiba de uma coisa, apesar de tudo, continuarei sendo sua mãe. E quando estiver pronto para enfrentar a verdade, para reconstruir sua vida sobre bases mais sólidas que a mentira e a exploração, estarei esperando. Ele não respondeu.
Talvez não houvesse nada mais a dizer naquele momento. Os agentes o conduziram para fora, e logo Fernanda o seguiu, lançando-me um último olhar que misturava ódio e medo em partes iguais. Ficamos ali, eu, Antônio, Juliana e Lucas, como sobreviventes de um naufrágio, agarrados uns aos outros enquanto a tempestade se afastava lentamente. A festa elegante estava completamente arruinada. A casa em desordem, com agentes movendo-se de um cômodo a outro, abrindo gavetas, verificando computadores, coletando evidências. "Vamos para casa?" perguntou Lucas, esfregando os olhos cansados. "Sim, meu amor", respondi, trocando um olhar significativo com Antônio. "Vamos para casa." E enquanto saíamos daquela casa que nunca foi verdadeiramente um lar, eu sabia que o caminho à frente seria difícil. Haveria processos judiciais, interrogatórios, talvez até um julgamento onde eu teria que testemunhar contra meu próprio filho. Haveria noites em que as crianças chorariam pela ausência dos pais, perguntas para as quais eu não teria respostas fáceis, feridas que levariam tempo para cicatrizar. Mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava seguindo o caminho certo. Não o mais fácil, certamente não o menos doloroso, mas o único que me permitiria olhar no espelho e reconhecer a mulher que encarava de volta. Glória Silva, não mais uma sombra, não mais uma serviçal, mas uma mulher completa, dona de sua própria história. O café jogado no meu rosto naquela manhã não foi o fim, como pensei na época. Foi apenas o começo. Doloroso, sim, mas necessário, de uma jornada de redescoberta e redenção que continuaria nos dias, meses e anos por vir. Hoje, 3 anos depois, enquanto observo Juliana e Lucas brincando no jardim da casa que dividimos com Antônio e Dona Zuleide, penso em como a vida pode mudar em um instante. Aquele café quente jogado no meu rosto, que parecia ser o fim do mundo, na verdade foi o começo da minha libertação. Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar a força de subir novamente. Mateus foi condenado a 12 anos de prisão por seus crimes. Fernanda pegou uma pena menor, 5 anos, por cumplicidade. Meu apartamento foi recuperado, assim como minhas economias, embora grande parte do dinheiro já tivesse sido perdida nos esquemas ilícitos. Mas a verdadeira riqueza que recuperei não pode ser medida em reais. Foi minha dignidade, minha identidade, meu direito de existir como uma pessoa completa e não apenas como uma sombra conveniente. As crianças sofreram, é claro. Como não sofreriam? Ver os pais sendo levados em algemas, enfrentar os olhares curiosos e por vezes cruéis dos colegas de escola, adaptar-se a uma nova vida, tudo isso deixou cicatrizes. Mas crianças são surpreendentemente resilientes quando recebem amor genuíno e consistente. Hoje, Juliana é uma adolescente brilhante de 15 anos, apaixonada por justiça social, talvez inspirada pelo que testemunhou tão jovem. Lucas, agora com 11, continua sendo aquele menino doce e sensível, embora mais confiante, mais seguro de seu lugar no mundo. Visito Mateus na prisão uma vez por mês. No início, ele se recusava a me ver, consumido pela raiva e pela humilhação. Com o tempo, algo mudou. Não posso dizer que houve um grande momento de arrependimento, um pedido dramático de perdão. A vida real raramente é tão teatral. Foi mais sutil. Perguntas sobre as crianças, histórias da sua própria infância, reflexões hesitantes sobre onde havia errado, pequenos passos em direção a algo que, talvez um dia, possa se assemelhar à redenção. Fernanda saiu da prisão há 6 meses, após cumprir sua pena. Para minha surpresa, pediu para me encontrar. Sentamos em um café neutro, 2 mulheres ligadas por uma história dolorosa, buscando algum tipo de resolução. Ela não pediu desculpas pelo passado, talvez nunca o faça, mas falou de seu desejo de reconstruir um relacionamento com os filhos. "Você foi mais mãe para eles nos últimos anos do que eu jamais fui", admitiu ela, com uma honestidade que me pegou desprevenida. Combinamos visitas supervisionadas, um processo lento de reconexão que respeita o tempo e o espaço emocional das crianças. Quanto a Antônio e eu, bem, isso é uma história à parte.
Nunca imaginei encontrar um companheiro nesta fase da vida, alguém que me vê completamente. Não apenas como uma mãe, uma avó, uma cuidadora, mas como uma mulher com desejos, sonhos, ideias próprias. Casamos no ano passado, uma cerimônia simples no jardim com as crianças, Dona Zuleide, e alguns amigos que fiz no grupo de apoio para idosos que sofrem abuso familiar. Sua livraria, Páginas ao Vento, agora tem um cantinho especial de literatura infantil que ajudo a coordenar, com tardes de contação de histórias que trazem de volta a professora que sempre fui no coração. O Instituto Renascer, que fundei com parte do dinheiro recuperado e doações de pessoas tocadas pela minha história, já ajudou centenas de idosos a saírem de situações de abuso e negligência. Oferecemos abrigo temporário, assistência jurídica, apoio psicológico e, o mais importante, um caminho para a independência e o redescobrimento da própria identidade. Ninguém é apenas um fardo para ser carregado ou descartado. Digo sempre nos treinamentos que ministro para assistentes sociais e profissionais de saúde. Cada pessoa, não importa a idade, tem valor, voz e o direito fundamental à dignidade. Essa jornada não foi fácil. Houve noites em que chorei até adormecer, dilacerada pela dor de ter que escolher entre a proteção dos meus netos e a liberdade do meu filho. Momentos em que questionei se havia feito a coisa certa, se não poderia ter encontrado uma solução menos drástica. Dias em que o peso das responsabilidades, 2 crianças traumatizadas, um filho na prisão, uma nova vida para construir do zero, parecia grande demais para carregar. Mas em cada um desses momentos difíceis, lembrava-me daquela manhã, do café quente escorrendo pelo meu rosto, das palavras cruéis: "Se não quer trabalhar, vai pro asilo." E sabia que havia feito a única escolha possível. Não por vingança, como alguns podem pensar, mas por justiça, para mim, para meus netos, e sim, até mesmo para Mateus, que precisava enfrentar as consequências de suas escolhas para ter qualquer esperança de redenção. Minha história não é única. Em todo o Brasil, milhares de idosos sofrem em silêncio, diminuídos, explorados, tratados como inconveniências por aqueles que deveriam amá-los e respeitá-los. Muitos não encontram a força para se libertar. Não têm um Antônio, uma Dona Zuleide ou um Jorge para apoiá-los. É por eles que compartilho minha experiência, por mais dolorosa que seja de reviver. Se você está assistindo a este vídeo e se reconhece na minha história, se você também tem sido tratado como um fardo, se sua voz tem sido silenciada, se seu valor tem sido medido apenas pela sua utilidade, saiba que você não está sozinho. Saiba que merece respeito, amor e dignidade. Saiba que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. E se você conhece alguém nessa situação, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um vizinho, não feche os olhos. A cumplicidade silenciosa é o que permite que o abuso continue. Estenda a mão, ofereça ajuda, seja a ponte para uma vida melhor. Esta é a missão do canal Vovó. Lembrou? Trazer à luz histórias como a minha, criar um espaço de reconhecimento e validação para quem sofre, e mostrar caminhos possíveis para a libertação e reconstrução da vida. Não é um trabalho fácil. Reviver esses momentos, expor feridas ainda sensíveis, enfrentar os comentários ocasionalmente cruéis ou céticos. Deu muito trabalho produzir este vídeo, cada palavra cuidadosamente escolhida para honrar não apenas minha experiência, mas a de tantos outros. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Seus comentários são fundamentais, não apenas para mim, mas para outros que assistem e talvez precisem daquele empurrãozinho final para buscar ajuda. Conte nos comentários se você conhece situações parecidas, se já testemunhou algo assim, ou simplesmente o que sentiu ao ouvir minha história. Esse tipo de conversa salva vidas. Acredite. O like neste vídeo ajuda a alcançar mais pessoas, a quebrar o silêncio que protege os agressores e não as vítimas. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem de esperança e transformação. E se você puder, considere apoiar nosso canal através do Valeu Demais.
uma forma de doação que nos permite continuar este trabalho. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos conteúdos diariamente. Com seu apoio, podemos expandir nosso alcance, melhorar a qualidade técnica dos vídeos e talvez até criar materiais educativos para distribuição em centros de assistência social e grupos de apoio a idosos. Esta não é apenas a minha história. É a história de uma geração que construiu este país com o suor do seu trabalho e que merece envelhecer com dignidade. É a história de famílias quebradas por valores distorcidos, onde o respeito é substituído pela conveniência. E, acima de tudo, é uma história de esperança, de que nunca é tarde para recuperar as rédeas da própria vida, para erguer a voz e dizer: eu existo, eu importo, eu mereço respeito. De Belo Horizonte para todo o Brasil, eu, Glória Silva, agradeço por você ter me ouvido. E lembre-se, o café que um dia queimou meu rosto acabou acendendo uma chama muito mais forte dentro de mim. Uma chama que, espero, possa iluminar o caminho de outros que ainda vivem na escuridão.